Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 63 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a Lua. Na aula de hoje, sobre a Lua, nós vamos falar sobre as características gerais da Lua. A gente vai algumas definições de temperatura da Lua, de distância dela com relação à Terra, enfim, algumas características gerais sobre a Lua e vamos falar também sobre a influência da Lua sobre as marés. Quem já foi para o litoral vai saber do que eu estou falando. Quando a gente vai para o litoral, nós percebemos que ao longo do dia a maré ela está mais alta ou mais baixa. A água do mar, a profundidade do mar, ela vai variando com o passar do dia. E a gente vai falar que essa variação da maré tem relação muito profunda com a Lua. A gente vai tentar definir um pouquinho melhor qual é essa relação da Lua com as marés, mas a Lua influencia nas marés, já vou deixando adiantado para vocês. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer algumas das características gerais da Lua e relacionar o movimento de revolução da Lua com o movimento das marés. Movimento de revolução da Lua? Nossa, a gente já tinha falado sobre o movimento de rotação da Terra, que ela girando em torno do seu próprio eixo, movimento de translação da Terra, que ela girando ao redor do Sol, orbitando ao redor do Sol, e o movimento de revolução da Lua. Que tipo de movimento é esse? O movimento de revolução da Lua é a Lua orbitando ao redor da Terra. Translação é quando orbita ao redor do Sol. Revolução é quando orbita ao redor da Terra. Então, esse é o movimento de revolução, mas a gente vai definir melhor ele adiante. Antes da gente começar com esse assunto, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, façam anotações de conceitos, definições, de curiosidades que a gente vai discutir ao longo da nossa aula de hoje. Elas serão muito importantes futuramente, quando vocês forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar os conteúdos que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Legal? Vamos começar? Satélite natural da Terra. A Lua é o nosso satélite natural. Seu nome é derivado do latim luna. Então, luna do latim significa lua. Sabe-se que ela se formou a partir de elementos semelhantes àqueles que originaram o planeta Terra. Então, a formação da Lua tem relação com a formação do planeta Terra. Os materiais que formam a Lua, os elementos que formam a Lua, são muito semelhantes com os elementos que formam a Terra. Nós vamos discutir isso no sétimo ano bem mais aprofundado sobre essa origem da nossa Lua. A Lua ocupa o lugar de único satélite natural que a Terra possui. Os mesmos, Lua e Terra, estão situados a uma distância aproximada de 384.400 quilômetros de distância. A Terra, para vocês terem uma noção dessa distância, nosso planeta Terra, para a gente dar a volta ao redor do planeta Terra, pela linha do Equador, nós temos em torno de 40.000 quilômetros. A distância entre a Terra e a Lua é quase 10 vezes esse valor. Então é como se a gente desse a volta ao mundo 10 vezes, ao redor do mundo 10 vezes, aí nós chegaríamos à distância, chegaríamos até a Lua. Essa seria a relação da distância da Lua e da Terra. Com relação à sua massa, a Lua é superada pela Terra em 80 vezes. Quer dizer que a Terra tem 80 vezes a massa da Lua. Se a gente pegar uma bolinha, por exemplo, uma bolinha de gude, aquelas bolinhas de vidro, se nós pegássemos uma bolinha de vidro dessas para ser a Lua, em relação a essa bolinha de vidro, a Terra teria de ser 80 vezes maior do que essa bolinha de gude. Nós teríamos que colocar 80 bolinhas de gude, uma do ladinho da outra, para formar a massa da Terra. Então, a Terra é muito maior do que a Lua.
O nosso satélite não tem atmosfera para proteger um ser humano ou outro ser vivo da exposição direta à radiação solar, como a radiação ultravioleta. O nosso planeta Terra tem atmosfera. Atmosfera muito importante para nós porque fornece oxigênio para a gente respirar, mas também protege nós seres vivos da exposição à radiação solar. A radiação solar é extremamente prejudicial para os seres vivos. Ela pode causar mutações no nosso material genético e essas mutações podem levar a algum câncer, enfim, ou até mesmo a morte do indivíduo. Então, na Lua não existe atmosfera. Consequentemente, não existe vida. Por quê? Não existem seres vivos, não como nós conhecemos, porque os raios solares atingem o planeta e atingiriam os seres vivos diretamente. Não teria nada protegendo esses seres vivos. E esses seres vivos iriam desenvolver mutações, iriam desenvolver esses tumores, cânceres, no caso, e iriam morrer, não iriam conseguir se desenvolver na Lua, justamente porque ela não tem essa atmosfera para proteger ela das radiações solares. Também não existe água e nem vulcões, porque ao contrário da Terra, a Lua tem a parte mais interna em estado sólido. A Terra tem o núcleo em estado sólido também, bem o núcleo. Mas ao redor desse núcleo nós temos magma, que são rochas a elevadíssimas temperaturas que estão no estado líquido, no estado pastoso. A Lua não tem isso. A Lua é inteiramente sólida. Ela não tem esse magma, esse material pastoso que garantiria o surgimento de vulcões, por exemplo. Mas há muitas crateras, geralmente formadas pelo impacto de corpos celestes no passado. Se nós observarmos uma imagem da Lua, a gente vai perceber que ela tem um monte de crateras, um monte de bolinhas, de buraquinhos. Essas crateras se originaram devido a impactos de corpos celestes no passado, de meteoritos que caíram na Lua, que colidiram contra a Lua e formaram essas crateras. As colisões derreteram rochas e formaram lavas que esfriaram e aparecem como áreas escuras na Lua, chamadas de mares. Então, quando nós observamos a imagem da Lua, nós vemos essas crateras. Cada cratera dessas foi um meteoro que caiu ali, que colidiu com essa região. Quando esse meteoro, a uma elevadíssima velocidade, atingiu essa região, ele causou uma destruição, mas ele também transferiu muita energia para essas rochas. E essa energia é na forma de calor. Tanto calor que as rochas ao redor chegaram a derreter. E elas mudaram um pouco a sua coloração, elas ficaram escuras. E essas regiões são chamadas de mares hoje em dia. Então, é rocha derretida que formou uma cratera, como se fosse uma espécie de uma panela ali. Assim como o planeta Terra, a Lua também realiza o movimento de rotação. A Lua também gira ao redor do seu próprio eixo, então ela gira parada no lugar. Parada não, mas enfim, como se fosse um peão. Porém, o tempo gasto é distinto do da Terra. Nós levamos 24 horas para realizar um movimento de rotação. Tendo em vista que esse satélite precisa de 27 dias e 7 horas para concluir esse processo. A Terra rotaciona numa velocidade ou leva 24 horas para gerar o movimento de rotação. A Lua leva 27 dias e 7 horas para realizar esse movimento de rotação. É muito mais lento do que quando comparado com a Terra. Tempo igualmente necessário para realizar o movimento de revolução. Isso faz com que visualizemos sempre uma única face da Lua. A outra face é denominada de face oculta da Lua. O movimento de rotação da Lua ele é extremamente lento.
Mas o movimento de revolução, lembrando, o que é o movimento de revolução da Lua? A Lua girando ao redor da Terra, orbitando ao redor da Terra. É igual esse movimento de revolução ao movimento de rotação dela. Ou seja, ela leva 27 dias e 7 horas para realizar o movimento de rotação, girar em torno do seu próprio eixo. E ela leva 27 dias e 7 horas para orbitar ao redor da Terra. Esses movimentos, eles são sincronizados. Tanto que a Lua ela vai girando e vai girando ao redor da Terra. Ela vai girando em torno do seu próprio eixo e vai orbitando ao redor da Terra. Então, conforme ela vai girando, ela vai se movimentando ao redor da Terra e nós só observamos uma única face da Lua. Nós sempre vamos observar um único lado da Lua, fica visível para nós. O outro lado não fica visível porque enquanto a Lua está girando no seu movimento de rotação, ela também está orbitando ao redor da Terra. Então, faz parecer que a Lua tem apenas uma face, que ela é reta, mas na verdade não. Ela está girando, só que conforme ela está girando, ela também está orbitando ao redor da Terra. Por isso que surgem alguns filmes, enfim, que falam sobre a face oculta da Lua, que seria a região da Lua que nós não conseguimos observar aqui da Terra. Porque atualmente nós já observamos essa face oculta da Lua através dos inúmeros satélites que foram lançados, tanto para orbitar a Lua quanto para orbitar outros planetas, enfim. Então nós já temos o conhecimento dessa face oculta da Lua, mas antigamente, antes desses satélites serem lançados, nós não conseguíamos observar a outra face, ao outro lado da Lua. A face da Lua iluminada apresenta uma temperatura de aproximadamente 127 graus Celsius, enquanto que a face não iluminada gira em torno de menos 70 graus Celsius. Essa região mais clara, coloração mais vermelha e amarelada, é a região que está recebendo os raios solares. A temperatura na superfície da Lua dessa região que recebe os raios solares atinge 127 graus Celsius aproximadamente. Enquanto a face oculta da Lua, que nós não conseguimos observar e que agora não recebe os raios solares, a temperatura está nesse tom de roxo azulado. Quer dizer que a temperatura está muito baixa, aproximadamente menos 170 graus Celsius. E essa variação absurda na temperatura da Lua ocorre devido a ela não possuir atmosfera. A nossa atmosfera retém o calor, ela impede que muito calor entre, muitos raios solares são refletidos para o espaço, mas ela também retém o calor durante a noite, formando uma espécie de estufa, então mantém a temperatura do planeta constante. Varia? Varia. Durante a noite as temperaturas são um pouco mais baixas do que durante o dia, mas não é uma variação tão grande quanto essa. Então, a importância aí novamente da nossa atmosfera. A Lua e as marés, agora que eu comentei com vocês que tinha uma relação muito profunda. Se você já passou um dia na praia, provavelmente deve ter notado o movimento que o mar realiza de subir e descer, e com isso deve ter se perguntado por que desse vai e vem das marés. Esse fenômeno é denominado efeito maré, mais popularmente conhecido simplesmente como maré. A maré está alta hoje, a maré está baixa hoje, agora é o horário de maré alta, enfim, isso o pessoal costuma comentar no litoral. O principal responsável por esse efeito de maré alta ou maré baixa é a Lua. O planeta Terra exerce uma força de atração sobre todos os objetos que estão sobre sua superfície, e essa força consegue se estender até a Lua. Força essa denominada de atração gravitacional. Sem a gravidade, sem a atração gravitacional da Terra, nós iríamos ser lançados da Terra, da superfície da Terra, para o espaço. Iríamos, entre aspas, cair do planeta para o espaço sideral, enfim. Mas graças a essa atração gravitacional,
todos nós e todos os objetos ficamos presos na superfície do planeta. A Terra exerce uma atração gravitacional sobre a Lua, que mantém ela orbitando ao redor da Terra. Mas a Lua também exerce uma força gravitacional sobre a Terra, que influencia nas marés. Assim como a Terra exerce atração gravitacional sobre a Lua também exerce atração gravitacional sobre a Terra. As marés surgem decorrentes dessa atração gravitacional que a Lua exerce nas águas do oceano e, em uma menor escala, da atração gravitacional que o Sol exerce sobre os oceanos. Não apenas a Lua influencia nas marés, mas o Sol também. Vamos a um exemplo bem prático. Aqui nós temos o Sol exercendo a sua atração gravitacional. A Lua está mais próxima, então a atração gravitacional exercida pela Lua é mais influente do que o Sol. Nesse caso aqui, a Lua está formando um ângulo, a atração gravitacional da Lua está formando um ângulo de 90 graus com relação à atração gravitacional do Sol. Então nós temos uma baixa protuberância na maré. Nós temos uma maré que não fica tão alta, certo? Diferente, chamada de maré morta, diferente de quando a Lua está nessa posição. Aí ela está formando um ângulo de 180 graus com relação à atração gravitacional do Sol. Consequentemente, a maré fica altíssima, porque tem uma força de gravidade puxando tanto para esse lado quanto para esse lado. Então, a maré vai ficar baixa aqui na região dos polos, extremamente baixa na região dos polos e muito alta nessa região equatorial. Diferente do primeiro exemplo ali, do primeiro caso. As marés vão ficar altas na região dos polos e baixas na região equatorial. Então, essa influência das marés, conforme a Lua está presente no céu, as marés vão ficando mais altas. Conforme a Lua vai se afastando dessa determinada região, dessa praia onde nós estamos, por exemplo, a sua influência sobre as marés vai se tornando cada vez menor e a maré vai baixando. Tem um filme do do Todo-Poderoso, o Jim Carrey, enfim, eu não lembro o nome do filme ao certo, mas tem uma cena do filme em que ele, tentando conquistar a mulher dele, alguma coisa do tipo, ele puxa a Lua para mais próximo da Terra. E naquela noite em que ele puxou a Lua cheia, mais próximo da Terra, os mares da região todos alagaram as cidades litorâneas. Por quê? Porque a Lua agora estava exercendo uma atração gravitacional muito mais intensa, porque ela estava muito mais próxima da Terra. E isso fez com que as marés subissem além do normal. Enfim, só um exemplo aí para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.